Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Faquin arquiva inquérito da Lava Jato contra Renan e Juca. Moraes quer regulamentar IA, pode mudar o resultado de eleição. Bolsonaro e Braga Neto podem ter inegibilidade revertida, diz defesa. Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli, no mesmo dia em que o STF extinguiu as penas de José Dirceu por corrupção passiva na Lava Jato, anulou agora todos os atos da operação contra Marcelo Odebrecht e citou o próprio Toffoli em seu acordo de colaboração premiada. Toffoli era um amigo do meu pai, segundo ele. Agora, STF anula a pena de corrupção de José Dirceu na Lava Jato. A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Oi? Quê? Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! Libra! Vamos sair daqui! Na verdade, não foi de pronto 40 milhões. Pelos e-mails se percebe que o valor começou com 30, depois chegou-se a vetar 50 e acabou se fechando em 40 milhões. E que depois eu fui ao Palocci e negociei com ele uma redução desse valor por conta dos custos de geração. Tem questões de pagamento, apoio à candidatura do exterior, teve apoio a candidatos do PT, teve a tal da conta amigo, que foi valores que foram disponibilizados para o presidente Lula, mais uma vez. Eu soube isso através de Lula, ou quer dizer, através de Palocci, e através também de meu pai. Eu não posso. Agora, existem provas indiretas, evidências que mostram que esses valores foram para o Instituto Lula e tudo mais. Ao Instituto 2014 de 4 milhões de reais, que foi abatido também do saldo. Então, essa sim é uma prova que eu tenho de que esse assunto foi para o Instituto, porque foi abatido do saldo amigo. Além disso, teve um acontecimento importante, que foi o seguinte: quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação seguinte: lembra que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse: olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi ao meu pai para dizer o seguinte: meu pai, avisa o presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT, eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então, que a gente já doou 200, 100 eu olhei com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse: ó, Marcelo, e ele não teria como saber disso se não tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou: Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei: peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá, que eu pedi para meu pai. Aí ele falou assim: então pede para seu pai esclarecer com o Lula. Tanto que eu tenho uma nota no MIT-PR, 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi. Olá meus amigos, Carlos Namberi por aqui. Hoje o STF tomou duas decisões, na primeira e na segunda turma. E eu vim trazer para você um pouco dos detalhes. Na primeira turma do STF, eu virei ré pela segunda vez, agora em outro processo. Dessa vez o processo dizendo que eu orquestrei um ataque ao sistema judiciário e ao CNJ, um ataque hacker, que tomaram como base a delação do Walter Delgatti, que inclusive fez 3 tipos de depoimento para a Polícia Federal, porque a cada depoimento ele falava uma coisa diferente. E num dos depoimentos ele falou que eu orquestrei o ataque, né, naquela época também na CPI,
E eles disseram então que eu sou ré por ter orquestrado esse ataque, aí me impuseram vários crimes. O processo legal, o devido processo legal não foi respeitado. Eu soltei uma nota para a imprensa que meu advogado escreveu, meu advogado Daniel Bialski, e eles estão realmente passando por cima das leis, das normas, dos regulamentos do próprio STF e da Constituição, para poder me tornar ré. Os ministros que votaram para que eu virasse ré, foi por unanimidade na primeira turma, foram os ministros Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Fux e Flávio Dino. E aí, na segunda turma, onde está o André Mendonça e o Cássio Nunes, por 3-2, claro, o Zé Dirceu foi descondenado de todos os seus crimes de corrupção. Livraram o Zé Dirceu daquelas prisões, daquelas condenações de mais de 30 anos, então, inocentaram o Zé Dirceu. No mesmo dia em que Zé Dirceu é inocentado, eu, Carla Zambelli, viro ré pela segunda vez no Supremo Tribunal Federal por pura perseguição política. É assim, meu Brasil. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Um grande abraço. Parece que um assunto recorrente, que a gente não pode desviar o foco, e não podemos mesmo, né? Afinal, é a nossa vida, é a nossa liberdade de expressão que está em jogo quando a gente vê um governo com tantos problemas para resolver, sempre focado em silenciar as redes sociais. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, que trabalha, a gente sabe, sempre em conjunto com o Executivo, continua com as falas tentando restringir a nossa forma de pensar. Marco Antônio Costa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Karina, o nosso querido Serrão, a audiência do Sem Rodeios maravilhosa que está sempre conosco. A gente fala todos os dias sobre isso, infelizmente, porque isso está sob ataque, e aqui a expressão correta, adequada, técnica, científica é ataque. As liberdades individuais são atacadas, foram vilipendiadas por esses necrófilos da Constituição. Eu gosto de falar, né? Assassinaram reiteradamente a Constituição, hoje vilipendiam o cadáver que sobrou, né? Na verdade, virou uma sopa de churume a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Virou uma sopa de churume as declarações abjetas de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, a própria Carmen Lúcia. É sopa de churume o que sai da boca desses caras. É satânico, é demoníaco. Esses caras fedem enxofre. Pô, Marcos, segura a onda aí, cara. Você tá muito loucão. Tô muito loucão. Isso que a gente tá vendo é a fundação dessa engenharia social promovida ativamente pelo STF. Os ministros que mandam no Supremo Tribunal Federal hoje, porque você tem os subministros, tem 2 subministros hoje no STF, né? Tem perdão, nossa, até o nome às vezes a gente esquece, né? Tem nomes que a gente não esquece, que são os galos do STF. E tem as galinhas do STF, André Mendonça e Cássio Nunes, que a gente esquece. Mas são subministros. Eles estão no nível abaixo, eles olham com reverências as manifestações mais esdrúxulas, inadequadas, obsoletas, trágicas do Barroso, que tem a ver com engenharia social. O Barroso se considera um grande arquiteto da sociedade brasileira. Ele, o Alexandre de Moraes, o Gilmar, eles se consideram grandes arquitetos da nossa sociedade. Não existe só uma justiça, né? Existe a justiça climática. E o Barroso fala, justiça climática, a injustiça climática recai sobre os mais pobres. Falou isso agora. O problema é a ignorância e o negacionismo que cercam o tema. Disse o Barroso agora. Entendi. É o mesmo que acha que as decisões do Supremo sobre catástrofes naturais vão ajudar na próxima catástrofe? Ou será que é o mesmo Barroso que falou que a natureza escolheu o Rio Grande do Sul? Né? Pô, esse cara, ele consegue... A gente vive em 4 dimensões, né? As 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal. Esse cara deve viver em 6 dimensões. De tão absolutamente brilhante que esse cara é. Que visão de jogo que ele tem.
Eu acho, eu já falei isso, ontem eu disse que a gente tem que erigir uma estátua enorme do Alexandre de Moraes pelado na Praça dos Três Poderes para fazer uma sombra imensa com o poder fálico dele sobre o Congresso Nacional, fecha o Congresso, faz um subsolo no STF, coloca todos os políticos lá como bichinhos submissos, encoleirados, né? Aprisionados. E o povo, então, nem vê. O povo que colocou os políticos eleitos lá, esquece. É subpovo. Eles inventaram os subministros, eles inventaram uma democracia sem povo, onde quem manda é o judiciário, e o tiranocrata maluco, apoiador, apologista de ditadura, que é o Lula, o Dino e essa turma do entorno dele, o Pimenta, só aplaude essas liberdades relativas, essa sopa de churume que sai da boca desses caras. Liberdades relativas. Precisamos rediscutir. Olha o que ele fala. Um dos desafios hoje é preservar a liberdade de expressão e enfrentar as notícias falsas. Irmão, você, Barroso, aqui, de coração, tá? Você tinha que calar sua boca, cara. Você tá falando demais. Você é presidente do Supremo. A sua verborragia indecente já passou da encheção de saco. Eu sei que você é um tirano maluco, que você se considera um grande ministro. Eu sei que teu ego é inflado, tua vaidade. Você gosta de sabujo lambendo as tuas botinhas aí. Cara, eu sei de tudo isso. Mas passou da hora de você fechar sua matraca fedida, cara. Porque isso que você tá falando, você não é ninguém pra combater notícia falsa. Você é o maior promotor delas. A sua visão de mundo é falsa. A sua visão de mundo é mentirosa. A sua visão de mundo é inadequada, é perniciosa, é malévola. Vai destruir o Brasil. A sua visão de mundo. Enquanto a gente puder, a gente vai gritar isso daqui em todos os lugares que a gente tiver. Você é uma meretriz dos seus desejos, Barroso. Você é um cara tão ególatra, tão vaidoso, que você, igualmente ao Alexandre de Moraes, não tem mais freio. Você vê um microfone, você quer engolir um microfone, cara. Né? Você vê alguém na rua com o celular na mão, você já acha que alguém tá querendo te entrevistar para saber o que você pensa. Por isso que eu falo, sabe? É coleção de crime de responsabilidade que esses caras têm. Não dá para transigir com isso. E ele ainda chama a liberdade de expressão de biombo desse direito. Pessoas se escondem por detrás do biombo desse direito. Tá cheio de ditador do século passado que não tinha a menor cara de pau de falar uma coisa dessas que você falou agora. É pior do que cinismo. É pior do que cinismo. Infelizmente, o Rodrigo Pacheco faz parte aí desse circo de horrores, dessa coisa nojenta que virou a presidência do Senado, que virou essa relação com o Supremo Tribunal Federal. Eu já fui muito claro aqui várias vezes, né? É um prevaricador. E no fundo, né, quando você vê crimes em série aí tomando de assalto Brasília e a chefia dos poderes, é óbvio que o pessoal fica achando que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Só tem um lugar que o povo pode fazer alguma coisa a respeito disso. Enquanto a gente tem as redes sociais, nas redes sociais, e enquanto a gente tem as ruas, é nas ruas. A gente não vai conseguir fazer nada. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. Enquanto não tiver minimamente mobilização popular em torno desta pauta, veremos a liberdade de expressão ser corroída, fulminada, vilipendiada, abduzida, sequestrada pelo verborrágico, indecente ministro Luiz Roberto Barroso.
E Globo deixa vazar que Moraes vendeu sentença. Diz Pavinato. Assista. É igual o olho de Tandera, a visão é além do alcance. Agora, falando em emissora de TV, eu lembro da Globo, e da Globo tem o jornal O Globo. Você viu o artigo da Malu Gaspar de sábado? Não vi. A Malu Gaspar diz que aquele assessor do Bolsonaro, eu esqueci o nome dele, agora me deu um branco, Marcelo Câmara, muito bem. O Marcelo Câmara, ele foi solto, não, ele teve a medida cautelar substituída, ele estava em prisão preventiva, passou agora para liberdade provisória, com uso de tornozeleira, coisa e tal. A Malu Gaspar, que é do jornal O Globo, ela escreveu o seguinte no sábado. Ela escreveu que o Alexandre de Moraes, ele decidiu colocar em liberdade provisória o Marcos Câmara, e é isso que eu achei o mais absurdo. Por quê? Porque teve um lobby forte para a soltura. Esse lobby envolveu, segundo a Malu Gaspar, um advogado que eu não lembro o nome agora, o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes, fez essa besteira para o STF, e o Tarcísio de Freitas. E aí, a Malu Gaspar diz que ele só soltou o Marcelo Câmara depois dessa negociação, porque essa negociação teve um pacotão. E dentro desse pacotão teve o seguinte: o Tarcísio ia nomear uma pessoa para a Procuradoria-Geral do Estado, que o Alexandre de Moraes não gostava. Não gosto. Aí ele indicou um nome, ele colocou na PGE um amiguinho do Moraes. Gosto. E a Malu Gaspar diz que este pacote fez com que o Alexandre de Moraes pedisse um parecer da PGR, a PGR respondeu, dando parecer favorável à substituição da preventiva, e aí, então, o Marcelo Câmara foi para a casa de tornozeleira. O que se extrai dessa notícia? Se extrai que o Alexandre de Moraes, além de dar aqueles despachos golpistas violando direitos e garantias individuais, conforme revelado pelo Congresso americano a partir da denúncia do Elon Musk, além de dar despachos golpistas, além de fraudar o processo eleitoral, porque vale lembrar, resoluções feitas depois do prazo são ilegais. Ele ainda, segundo a Malu Gaspar de O Globo, vende sentença. Porque para mim, Pitoli, quando você troca uma decisão, um despacho, pela nomeação de um cargo, por mais que isso não seja suborno, porque suborno requer um agente público e um agente privado. No caso, nós estamos falando de dois agentes públicos. É o tal do suborno, é a putaria institucionalizada do Brasil. Quando você troca uma sentença, uma decisão, pela nomeação de um cargo, você está vendendo sentença. E um juiz que vende sentença, precisa ser preso. Um juiz que vende sentença, além de ser preso, se ele for ministro do STF, ele pode ser empichado. Porque, veja, o Senado brasileiro. O Pacheco, esses dias, chamou a Anitta para falar não sei do que do meio ambiente.